Olá, sacerdotisas! Hoje eu vou começar aqui desabafando um pouco com vocês. Nos últimos dias eu estava me sentindo muito confusa mesmo e tentando encontrar, saídas, verdades, respostas. Mas quanto mais eu buscava, mais eu me sentia confusa, perdida. E aí a mente da gente começa a fazer listas, começa a pesar prós e contras, mas ainda assim, como eu disse, fica aquela bagunça interior, né? Eu acho que todo mundo já se sentiu assim em algum momento da vida. É como se duas forças dentro da gente estivessem brigando. E na psicologia junguiana, é exatamente isso que acontece. É como se fosse o ego e o self em conflito, o que é normal e comum de acontecer, já que essas duas forças têm funções diferentes na nossa psique. Enquanto o ego quer garantias, segurança, aprovação, o self quer apenas que você seja quem você é. E aí, pensando nisso, eu decidi trazer aqui uma outra perspectiva sobre esse assunto, que é a diferença entre escolher e decidir. Escolher é um movimento do ego, da mente racional. É quando a gente busca razões, argumentos, garantias. Se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo. Se eu fizer aquilo, vou perder aquela outra coisa. É uma decisão horizontal, lógica, até externa. Como fazer um cálculo. Enquanto que decidir vem de dentro, do fundo da psique, vem do instinto, da alma que já sabe o que quer. É um movimento vertical, profundo, que vem do espírito. E a palavra decidir vem do latim, que significa cortar. Então, decidir é cortar os ruídos, as opções ilusórias, os excessos. É cortar tudo isso para ouvir o que é essencial. É como se você fosse podar uma árvore para que ela fique mais saudável. É quando você percebe que o caminho não é sobre a opção mais lógica, é sobre aquela opção que ressoa mais com quem você é. Então a dúvida aparece assim como uma guardiã ali daquela encruzilhada, né? Ela força você a parar, a cortar, a refletir, a silenciar o barulho externo e ouvir o seu coração. E é aí que você vai cortar o excesso de argumentos que a gente costuma trazer sempre para a vida, que só faz você se afastar de si mesma. E nesse momento, você para de ser aquela menina, que tenta agradar o tempo todo e passa a ser a mulher que sabe decidir. Então, se você estiver passando por um momento de dúvida, nesse momento, eu vou te sugerir aqui algumas práticas. Gente, vocês acreditam que eu perdi o fim do vídeo que estava gravado? Então, para não ter que gravar tudo de novo, eu só sentei aqui para gravar esse finzinho para vocês, porque o que estava gravado simplesmente perdeu o som. Eu acho que o microfone descarregou a metade do vídeo. Mas enfim, estou aqui de volta. Então vamos lá para as práticas, para quando você estiver passando por um momento de indecisão, de dúvida, em que você sente que precisa escolher uma coisa ou outra e que você está aí muito perdida, nesse processo de escolha. Quando a dúvida vier, eu sugiro, primeiro de tudo, assim, que você pare e sinta o seu corpo. Qual das opções te conforta? Qual das opções aquece seu coração, dá aquele quentinho no seu coração? Qual sufoca o seu peito? Quando a gente presta atenção no nosso corpo, quando a gente está presente no corpo, a gente consegue perceber esses movimentos sutis que geralmente nos indicam, o caminho que a gente precisa seguir. Então, estar aí com essa percepção para o corpo, para como você se sente quando você pensa naquela situação, é muito importante. Segunda dica que eu dou: se faça sempre essa pergunta: qual dessas opções me faz estar mais inteira?
geralmente, uma das opções faz parte daquele processo, né, do ego, de querer racionalizar, de querer pesar prós, contras, enfim. E a gente precisa entender se para seguir por esse caminho, a gente não precisaria se dividir, se encolher, né, encolher os nossos sonhos, os nossos desejos. Isso é muito importante. Então, sempre se faça essa pergunta assim: qual dessas duas escolhas, né, me faz permanecer inteira, permanecer fiel à minha essência, a quem eu sou e ao que eu desejo fazer aqui. Terceira dica. Lembra que eu falei que decidir significa cortar? Faça cortes consciente, né? Consciente do que você está cortando. Então você pode nomear o que você vai cortar. Eu vou cortar as opiniões alheias, eu vou cortar os prazos que eu mesma me dei. Tenho que estar bem estabelecida com 30 anos, já tenho que ter casado com 32, sabe? Vamos cortar os prazos, vamos cortar as opções ilusórias, vamos cortar as fantasias de controle. E a última dica, né, dessa mini prática que eu te dou é: assim que você, né, tiver feito essas perguntas para si mesma, e que você já tiver decidido os cortes conscientes que você vai fazer, decida dar um passo durante 24 horas em direção àquilo que você deseja, né? Então, se você viu que tem uma opção que te deixa mais confortável, com quentinho no coração, mas que precisa que você se movimente, às vezes você enxerga que precisa ser um movimento grande. A professora Lúcia Helena Galvão chama de trabalho de elefante. Às vezes a gente vê um trabalho que parece enorme e a gente se assusta, né? Eu tenho muito isso. E a gente se assusta só de imaginar a quantidade de processos que a gente vai precisar fazer, né, para colocar em prática esse trabalho de elefante. E aí a dica para isso é ir fazendo um pouquinho a cada dia. Então, dividindo esse trabalho de elefante em pequenas metas, né? E aí, a cada meta que você cumprir ali do trabalho maior, você vai se agradando, você vai se celebrando, você vai celebrando as suas conquistas, você vai celebrando os pequenos passos. Mas então, você vai usar as próximas 24 horas ou a próxima semana, enfim, para dar micropassos em direção àquilo que você quer manifestar. Então, pode ser um telefonema, pode ser uma ligação, pode ser um agendamento, e é isso, assim. Mas quero deixar, né, principalmente a mensagem que, se a dúvida aparecer para você nos próximos dias, ou já tiver aparecido, não se apresse em escolher, você pode ir fazendo essa mini prática aos poucos mesmo, sem pressa, né? Você vai analisando qual opção te deixa mais confortável, qual opção é mais egóica, é mais racional, mas não que o racional seja ruim, né? Mas se o racional ele pede que você se diminua para caber, é sinal que não é por aí que você tem que ir. Então, é isso, assim. Não se apresse em decidir. Eu deixo essas dicas aí dessa mini prática para você fazer, mas não precisa que você faça com nenhuma pressa. É isso, eu espero que vocês gostem. Um beijo.